Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais uma quinta-feira, hoje dia 9 de julho. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos estudando a Palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que desde já possamos pedir a Deus que Deus esteja preparando os nossos corações, as nossas mentes, para compreendermos a sua palavra, a sua verdade. E nós vamos começar esse momento, vamos dar continuidade na leitura do Salmo 119. Hoje nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 24. Se você deseja acompanhar essa leitura, Salmo 119, do versículo 17 ao versículo 24. E que nesta leitura já sejamos iluminados pelo Espírito Santo, possamos perceber aqui o quanto a palavra de Deus é importante para a nossa vida. Ela que é a nossa única regra de fé e de prática. Diz assim o salmista: "Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros." Versículo 18. "Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei." Irmãos, nós só podemos compreender a palavra de Deus na dimensão espiritual se o Espírito Santo derramar luz na nossa vida. Por isso nós vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus que Deus esteja nos iluminando com o Espírito Santo para que possamos compreender a sua palavra. Nós queremos entender espiritualmente a palavra de Deus, nós queremos colocar em prática essa palavra, porque nós queremos honrar o Senhor com a nossa obediência, com a nossa devoção, com a nossa fidelidade. Irmãos, é maravilhoso estarmos aqui diante da palavra. Nós sabemos o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto a sua palavra tem firmado os nossos passos em seus caminhos, caminhos de bênção, caminhos planos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos, e que nós possamos estar diante da palavra de Deus com reverência, com o desejo ardente de compreender essa palavra de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado porque estamos aqui em mais uma quinta-feira. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem, ó Pai, falado aos nossos corações através da Tua palavra. Obrigado, Pai. E agora, mais uma vez, te pedimos, te rogamos que o Senhor esteja, ó Pai, preparando os nossos corações e mentes para compreendermos a Tua voz. Pai, fale aos nossos corações, Pai. Que haja cura, que haja transformação, que haja arrependimento. É o que nós te rogamos, Pai. Confiados em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.
Que Deus abençoe os nossos amados irmãos conosco nesta noite, nossa irmã Elisange, nossa irmã Leaci, presbítero Sérgio, Ione, Bruna, Naná conosco, nossa irmã Ruth, diácono Adail, pelo que eu estou vendo aqui, Devanilda também está conosco, aqueles irmãos que eu não citei aqui porque eu não consigo ver aqui. Por isso que é bom mandar uma mensagem que aí a gente consegue visualizar aqui quem está conosco nessa noite. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo na carta aos Filipenses. Semana passada nós começamos a estudar o capítulo 3 e hoje nós vamos dar continuidade nesse capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. É sempre bom a gente fazer uma retrospectiva bem objetiva para a gente se ver posicionado diante desse texto e diante também dessa carta. Então, no capítulo 1 nós temos a saudação e oração do apóstolo Paulo. Também no capítulo 1 o apóstolo faz uma reflexão sobre a sua prisão e o quanto a sua prisão tem sido revertida para o crescimento do evangelho. Está lá no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 30. No capítulo 2, nós temos a exortação do apóstolo Paulo quanto ao serviço humilde. Nós vimos isso no capítulo 2. Capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos estudando agora. Uma exortação quanto aos opositores do Evangelho. Semana passada, nós estudamos sobre o primeiro desse opositor ao Evangelho. E nós vimos isso do versículo 2 ao versículo 11. Para quem não estava conosco, o capítulo 3, aqui Paulo, ele vai exortar aquela igreja no sentido daquela igreja identificar dois opositores ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Evangelho da graça. Então, como igreja, nós precisamos estar atentos a esses dois opositores. Então, semana passada, nós estudamos esse primeiro, a partir do verso 2 até o verso 11, e o primeiro opositor nós vimos aqui no contexto os legalistas, representados pelos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eles tanto eram cristãos, isto é, judeus que se converteram ao cristianismo, mas que infelizmente estavam ainda presos aos rudimentos da velha aliança do Antigo Testamento, isto é, eles estavam na igreja, mas ainda entendendo que deveriam observar os rituais judaicos, que eles deveriam obedecer à lei para a salvação. Então, com isso, é claro que eles estavam diminuindo a obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário. Na verdade, eles estavam esvaziando a obra de Cristo na cruz, já que não era suficiente para eles a morte de Cristo. Então, além da morte de Cristo, eles deveriam continuar observando aqueles rituais da antiga aliança. Então, na verdade, eles estavam diminuindo a obra de Cristo na cruz. Então, nós trabalhamos esse texto, vimos aí a figura desse primeiro opositor, os judaizantes, os legalistas. Nós vimos o que é um legalista. O legalista é aquele que tenta se justificar diante de Deus pela observância meticulosa e rigorosa das obras da lei. Então, o legalista entende o seguinte, que ele pode ser salvo pelo mérito. Isto é, eu vou obedecer à lei para ser salvo. Então, é claro, irmãos, que o evangelho não é isso. E nós vimos a definição de evangelho semana passada,
quando nós usamos a frase, uma definição do pastor Tim Keller, quando ele diz que evangelho não diz respeito ao que eu devo fazer, mas sim ao que foi feito por mim. Então, nós não observamos a lei para sermos salvos. A salvação foi nos dada por Cristo Jesus através do seu sacrifício na cruz. Mas é claro que, como salvos, nós sim desejamos obedecer à lei, isto é, a lei moral, porque nós sabemos que a lei cerimonial e a lei civil da nação de Israel, essas leis foram foram abolidas, revogadas, né? Mas nós, como igreja, observamos ainda a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, e que depois Jesus Cristo resumiu nos 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então essa lei nós precisamos obedecer, não como forma de atingirmos a salvação, não é isso. Mas nós que somos salvos queremos fazer a vontade do nosso Senhor. Queremos viver segundo o seu evangelho, tá? Então nós trabalhamos esse primeiro opositor à fé cristã, à fé evangélica. Evangelho, irmãos, é graça. Ninguém é salvo porque observa a lei. E por que não consegue ser salvo no que diz respeito a observar a lei? Porque para ser salvo na observância da lei, deveria cumprir a lei perfeitamente. Nenhum ser humano consegue observar a lei perfeitamente. Jesus, ele veio e observou perfeitamente. Por isso nós somos salvos através dos méritos de Cristo, porque sendo ele perfeito, ele observou a lei perfeitamente. Então nós somos salvos através dos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente sempre diz o seguinte: o céu é uma perfeição. Para nós chegarmos a esta perfeição, só através de outra perfeição. E esta perfeição é Cristo. Amém, irmãos? Esta perfeição é Cristo. Esta perfeição não está no fato de nós observarmos a lei, porque ninguém consegue observar a lei perfeitamente. Por isso que o evangelho é o evangelho da graça. E quando alguém diz que vai ser salvo porque aceita Jesus, porque vai observar os mandamentos, na verdade, de alguma maneira, essa pessoa está esvaziando a obra redentora que Cristo fez através do seu sacrifício. Por quê? Porque a obra de Cristo na cruz não foi o bastante. Além da obra de Cristo na cruz, as pessoas que pensam assim, elas entendem que precisam também observar a lei. Precisam aceitar Jesus. Irmãos, não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então é um opositor. Quando alguém acha que vai ser aceito por Deus ou por Cristo porque segue os mandamentos, essa pessoa está esvaziando a obra redentora de Cristo na cruz. Aí se torna religiosidade, porque religião tem um entendimento de mérito. E nós sabemos, irmãos, que nós não temos nenhum mérito aí. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém, irmãos? Todos pecaram e carecem da glória de Deus na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo.
Nós não vamos esvaziar a obra redentora de Cristo. Nós não vamos, de forma nenhuma, adicionar alguma coisa à obra redentora de Cristo. Como Jesus mesmo disse na cruz, está o quê? Quem lembra? O que Jesus disse na cruz, irmãos? E que nos revela claramente isso que nós estamos falando aqui. Vamos ver quem vai nos dizer. O que Jesus disse lá na cruz que resume isso? O que Jesus disse lá na cruz? Pai, está o quê? Quem lembra? Vamos ver. Depois você pode colocar aí. Não vamos falar agora não. Então esse é o primeiro opositor. Aqui no caso, os judaizantes. Para alguns eruditos, os judaizantes não eram apenas pessoas que estavam na igreja e que aparentemente tinham se convertido, mas que estavam ainda presas aos rudimentos da antiga aliança. Mas, para alguns eruditos, essas pessoas também deveriam ser judeus que estavam tentando atrapalhar a caminhada daqueles cristãos. Né? Estava tentando perturbar a igreja, né, com a sua maneira de ver as coisas, com a sua religiosidade. Mas vamos lá. Olha só, queridos. Nós vamos ver agora o segundo opositor. Jane Mota. Sim, Jane Mota. Está consumado. Muito bem, Jane. Jane está conosco nesta noite, a nossa irmã Jane. Está consumado. Está consumado. O homem não pode querer criar aditivos para a salvação. Então é a obra de Cristo e mais ainda a minha obediência que vai me levar aos céus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então esse é o primeiro opositor. Irmãos, isso é muito importante. Nós, em nome dele mesmo, em nome de Jesus, nós não vamos usurpar o mérito de Cristo. Nós estamos aqui pela graça. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém pode, por si mesmo, chegar à salvação. É Cristo. Por isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas vamos lá. Qual é o segundo opositor do Evangelho? Que o capítulo 3 aqui, ele nos ensina. O capítulo 3 nos ensina quanto a esse primeiro opositor, os legalistas, aqui na figura dos judaizantes. E o segundo inimigo do Evangelho, nós vamos identificá-lo aqui a partir do verso 17, nós vamos ler até o verso 21. Agora, interessante, de repente alguém pode pensar, olha, pastor, mas o senhor está pulando o texto que está aí do versículo 12 ao versículo 16. Nós vamos encerrar nosso estudo com esses versículos. E os irmãos vão entender por quê. Então, olha só, nós já vimos o primeiro opositor, os legalistas, na figura dos judaizantes, aqueles que queriam se justificar através da observância da lei. Todos pecaram, ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente para chegar à eternidade, que é a perfeição de Deus para os homens. Então, só através da perfeição da obra redentora e da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Ninguém pode se envaidecer. Toda arrogância, toda presunção é jogada por terra.
O que cabe a nós a humildade, a gratidão, a gratidão. E é claro que nós vamos revelar essa gratidão como? Vivendo o Evangelho de Cristo. Então nós vamos deixar os versículos de 12 a 16 para nós encerrarmos. E aí nós vamos lá para o versículo 17. Então, olha só, do versículo 12 ao versículo 16, esse texto está entre esses dois textos que revelam esses dois opositores. Então já vou adiantar aqui para os irmãos. Do versículo 12 ao versículo 16, nós vamos ler aqui o que realmente, como cristãos, nós devemos entender como salvação. Como salvação. O que é verdadeiramente a salvação nos dada por Deus através da pessoa de Cristo. Mas qual é o segundo opositor do Evangelho? A partir do verso 17 diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Os legalistas, do versículo 2 ao versículo 11, também, suas atitudes revelam isso, que eles são inimigos da cruz de Cristo, o que a cruz de Cristo representa para nós. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós também precisamos ler o capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Qual é o segundo opositor do Evangelho? Se o primeiro opositor é o legalista, ou são os legalistas, aqui no contexto, na figura dos judaizantes, o segundo opositor são os libertinos. São os antinomistas. Então vamos agora entender sobre essas duas figuras aqui. Vamos definir. O que é um libertino dentro desse contexto, tá, irmãos? Libertino é aquele que leva uma vida dissoluta, desregrada, se entrega imoderadamente aos prazeres. Libertino é aquele que revela irreverência, negação a regras e aos dogmas ou doutrinas estabelecidas. Aliás, o pastor Nicodemos, ele tem um estudo sobre os libertinos tremendo. Então, os libertinos são aquelas pessoas que se dizem cristãs dentro desse contexto, tá, irmãos? Dentro desse contexto. Até porque Paulo está aqui exortando esta igreja quanto a essas pessoas, quanto a esse grupo de pessoas que estão dentro da igreja, mas que não vivem como cristãos. Então eles são libertinos. Os libertinos, o que eles fazem? Eles deturpam a graça. Eles entendem o seguinte: bem, se nós fomos salvos pela graça, não é mérito. Nós não somos salvos pelo fato de que nós observamos os mandamentos, porque ninguém consegue observar perfeitamente os mandamentos.
Então vamos fazer o seguinte, já que nós estamos salvos para sempre, nós vamos viver de qualquer forma. Nós vamos viver de qualquer forma, do jeito que nós queremos viver. Os libertinos aqui da carta aos Filipenses pensavam assim. Martinho Lutero, o reformador, ele denominou os libertinos como os antinomistas. O que é o antinomianismo? Termo cunhado por Martinho Lutero, do grego anti, contra, mais nomos, lei. Então, o antinomista é aquele que é contra a lei. Irmãos, nós não somos contra a lei. Pelo contrário, nós observamos a lei de Deus. Volto a dizer, não a lei cerimonial que foi abolida, não a lei civil que regia o povo de Israel, mas nós estamos falando aqui da lei moral, a lei do amor, amar a Deus e ao próximo. Essa lei, ela não foi abolida. É claro que nós não somos salvos. Nós não somos salvos pela observância da lei. Nesse sentido, é que Paulo diz que a letra mata. Letra, isto é, a lei mata. A lei mata no sentido que ninguém pode se justificar por observar ela. Por quê? Porque ninguém pode observar perfeitamente. A letra mata no sentido de que ninguém pode se justificar pela observância da lei. Porque isso vai levar à hipocrisia, vai levar àquela religiosidade externa, de aparência, né? Então, quando nós olhamos para os judeus, quando nós olhamos para o relacionamento de Jesus com os judeus, Jesus foi duro, ele denunciou a hipocrisia deles. Por quê? Porque eles eram sepulcros caiados, por fora maravilhosos. Dissimulavam muito bem, mas por dentro sepulcros caiados. Só tinha podridão. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Os libertinos deturpavam também, eram inimigos da cruz. Por quê? Porque eles usavam a graça de Deus. Eles usavam a salvação pela graça de um jeito corrompido. Interpretavam a salvação pela graça de uma forma corrompida, maligna. Nesse sentido, olha, somos salvos, então nós podemos fazer o que bem desejarmos. Eles eram contra a lei, contra a lei. Antinomista, os antinomistas, eles faziam essa declaração que sob a dispensação do evangelho da graça, a lei moral já não tinha muito valor, uso ou obrigação. Mas Paulo foi muito claro quando escreveu a carta dele aos Romanos, capítulo 6. Já lemos esse versículo aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? E ele fala isso no capítulo 6, porque no capítulo 5 ele diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a igreja em Roma estava deturpando isso. Já que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar mais ainda, para que a graça seja mais ainda abundante. Ou então, não precisamos mais nos preocupar com o pecado, porque já estamos salvos. E Paulo, ele tem que exortar aqueles irmãos quanto a isso. Então, irmãos,
os libertinos, os antinomistas, eles eram contra a observância da lei, isto é, cultivar uma vida de santidade, em harmonia com os mandamentos, com o evangelho de Cristo. Na verdade, isso era uma deturpação. Isso era uma deturpação da fé. E Paulo, ele é muito duro aqui com relação a esses libertinos. Então ele começa o verso 17: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo começa esse texto falando sobre esse princípio, né? Na verdade ele está evocando aqui esse princípio, o princípio do exemplo, né? Até porque o próprio Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz que nós deveríamos ser luz do mundo, sal da terra. Nós devemos dar o testemunho, nós devemos ser referências. Então, Paulo ele chama a responsabilidade para si. Sede meus imitadores. É claro, irmãos, que quando Paulo ele diz isso, ele sabia que ele só poderia ser alguém que serviria de exemplo caso ele também fosse um imitador de Cristo. E ele vai esclarecer isso em outro texto, 1 Coríntios 11:1, quando ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É lindo, né, irmãos? Porque, de repente, se a gente tem uma dúvida num texto, esse é um princípio da hermenêutica reformada. Se, de repente, um texto não está muito claro, você vai procurar outros textos que joguem luz sobre aquele. Porque aqui Paulo está dizendo, no verso 17, Irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Mas quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, na verdade, o que nós vamos imitar na vida de Paulo é aquilo que ele trouxe da vida de Cristo, do Evangelho de Cristo, para a sua vida. Aliás, irmãos, nós só podemos seguir os bons exemplos. E um bom exemplo no que diz respeito à nossa vida cristã é o exemplo de alguém que vive em harmonia, em sintonia com o Evangelho de Cristo. Isso é lindo, porque toda a honra pertence ao Senhor. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo ele começa essa perícope aqui a partir do verso 17, primeiro aqui evocando esse princípio, o princípio do exemplo, que como igreja nós possamos dar o testemunho, que nós possamos ser exemplos. Mas ele continua, verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, e eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aqui, irmãos, o texto é claro, que Paulo, ele sentia dor por isso. Ele se via triste por isso, de perceber isso, de perceber pessoas assim no meio da igreja. Então ele expressa aqui a sua tristeza. Vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Por que que eles são inimigos da cruz de Cristo? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então esses libertinos, esses antinomistas, essas pessoas que rejeitavam os mandamentos, eles eram inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque eles não entendiam que Jesus foi naquela cruz para também nos dar uma nova vida.
uma vida de santidade, de pureza. Então eles entenderam a mensagem da cruz pela metade. Eles só olhavam para a cruz no sentido de terem a certeza que Jesus tinha salvado a vida deles e que Jesus os levaria para os céus, mas que enquanto aqui estivessem, eles poderiam viver do jeitinho deles. Para alguns estudiosos, aqui também nesse texto, nós podemos ver a influência do gnosticismo, essa corrente filosófica que ensinava o dualismo, isto é, a matéria é má e o espírito é bom. Se a matéria é má, então você pode fazer o que quiser com ela, ela não presta, só o espírito. Então você pode até entregar a matéria, isto é, o nosso corpo, ao pecado. Então, para alguns estudiosos, essas pessoas também cultivavam esse tipo de pensamento. E Paulo aqui é claro em dizer que essas pessoas eram pessoas que se entregavam, irmãos, de uma forma desregrada aos prazeres da carne. Se entregavam, né, ao alcoolismo, à bebida, se entregavam à glutonaria, se entregavam aos prazeres sexuais. Isso tudo de uma forma desregrada. E aqui Paulo é claro em falar que eles só pensavam nas coisas terrenas. Eles só pensavam nos prazeres terrenos. Como que um cristão, um verdadeiro cristão, vai enxergar a vida assim? Então os libertinos, eles pensavam assim. Eles só se preocupavam com as coisas terrenas, com os prazeres terrenos. E pior, eles usavam as coisas terrenas de uma forma desregrada, corrompida. Não de uma forma que honrasse a Deus, que alegrasse o coração de Deus, o coração de Cristo. Então esse é o outro grupo. Esse aqui é o outro grupo opositor ao Evangelho. E como Paulo diz aqui, são inimigos da cruz de Cristo, porque não compreendem de uma forma plena o que Jesus realizou na cruz do Calvário, nos dando uma nova vida, nos salvou para um dia estarmos com Ele na eternidade. Mas enquanto aqui vivermos, nós precisamos cultivar uma vida de santidade, de pureza. Viver as virtudes do reino, reveladas no Evangelho de Cristo. No Evangelho de Cristo. Nota, irmãos, que eles são inimigos da cruz. Aqui um detalhe muito importante. Paulo não diz que eles são inimigos de Cristo. Dá para você ver isso aí no texto? Aqui no texto não diz que eles são inimigos de Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Nota que Paulo diz que aquelas pessoas não são inimigas de Cristo, mas da cruz de Cristo. Eles até se identificam com Cristo. Eles estão no meio da igreja. Mas, infelizmente, assim também como os legalistas, eles diminuíram o que a cruz de Cristo representa para nós cristãos. Eles diminuíram, eles distorceram a cruz de Cristo, no sentido de que eles olhavam para a cruz de Cristo unicamente como meio de um dia estarem nos céus. Mas enquanto aqui estivessem, eles poderiam viver do jeitinho deles, da forma deles, fazendo aquilo que o seu coração, que segundo a palavra, é mais corrompido do que todas as coisas, desejasse. Então Paulo fala que eles são inimigos da cruz de Cristo.
Essas pessoas se identificavam com Cristo, mas diminuíam, distorciam o que a cruz representa. A cruz que representa a graça, salvação pela graça, representa também mudança de vida, novidade de vida, santidade, pureza. Pureza. Por isso eles são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz diminuem seu valor, enfatizando o valor do mérito humano, como os legalistas, mas também diminuem a cruz pelo fato de não compreender ou não querer compreender que a cruz ela evoca santidade, uma nova vida, é nascer de novo. Por isso os inimigos da cruz corrompem também o que ela realiza na vida humana, santidade, pureza, pureza. Por isso o cristão não pode viver de uma maneira licenciosa, indisciplinada, desregrada, de forma nenhuma. Os libertinos, na verdade, eles transformaram uma liberdade cristã em libertinagem. Aliás, irmãos, isso acontece muito hoje. Tem muito cristão que usa da liberdade cristã para dar vazão à carne, aos desejos da carne. Tipo, eu sou salvo pela graça. Deus já me salvou em Cristo, eu não preciso me preocupar em conhecer os seus mandamentos, em viver os seus mandamentos. Então tem muito cristão que deturpa o conceito de liberdade. Para muitos, Jesus nos deu a liberdade no sentido de que nós podemos fazer o que o nosso coração deseja. Olha só que coisa terrível, diabólica, irmãos. E não é. Na verdade, nós somos livres para quê? O cristão precisa ter isso muito claro na sua mente e no seu coração. Jesus nos deu a liberdade, sim, a liberdade do pecado, que gera morte, mas também ele nos deu a liberdade para servirmos a Deus. Só pode servir a Deus em liberdade aquele que um dia nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, quem não foi transformado, não pode servir a Deus. Não pode. Não tem essa liberdade. Só os cristãos. Paulo entendeu isso quando também ele escreveu a carta dele aos Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha só, Paulo é claro, escrevendo aos Gálatas. Por quê? Porque eles estavam corrompendo o conceito de liberdade cristã. Eles estavam dando o quê? Vazão aos desejos da carne. E Paulo diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para que vocês possam servir uns aos outros. Irmãos, a verdadeira liberdade cristã é liberdade para servir a Deus em Cristo Jesus. Nós somos libertos por Cristo para servirmos a Deus, para glorificarmos a Deus. Quem não nasceu de novo não pode glorificar a Deus, não pode servir a Deus e, por consequência, servir ao seu próximo de uma forma que glorifique a Deus e honre a Deus e não a si mesmo. Aliás, existem muitas pessoas que servem outras pessoas, mas muitas vezes a motivação é o quê? A motivação pode ser o orgulho, porque quer ser reconhecida, porque quer ser ovacionada porque fez um bem, e outras motivações mais. Mas o cristão, ele serve. Primeiro, ele serve porque ele quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida, porque ele quer se ver em sintonia com os mandamentos de Deus para a sua vida.
Então nós somos livres não para usar de nossa liberdade para dar ocasião à carne, aos desejos carnais, mundanos, mas para servir. E aí Paulo vai falar que o destino deles é a perdição. E perdição aqui, irmãos, é o inferno. É o inferno. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que como cristãos, nós temos como prioridade o reino, porque ele vai terminar esse texto dizendo, a partir do verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então o cristão, ele tem como prioridade o reino. Ele é cidadão do reino. Ele não vive como um libertino. Ele não vive na carne. Mas ele é conduzido pelo Espírito, porque ele é habitado pelo Espírito. E aí, irmãos, para nós concluirmos, aí nós podemos ler agora do verso 12 ao verso 16. Porque aqui Paulo vai revelar como ele tem conduzido a sua vida. E é interessante que os versos de 12 a 16, esse texto fica entre esses dois grupos. O grupo dos legalistas e o grupo dos libertinos. Aquele grupo que achava que a obra de Cristo na cruz não era o bastante, que eles deveriam observar a lei para a salvação, diminuíram a obra de Cristo na cruz, entendendo que a cruz não era o bastante, mas também esse texto está entre o outro grupo, os libertinos, que por acharem que já eram salvos, eles poderiam conduzir a vida deles de qualquer forma, só se preocupando com as coisas terrenas, corrompendo até aquelas coisas que Deus nos deu para a nossa satisfação, para a nossa alegria, corromperam essas coisas porque usaram e vivenciaram essas coisas de uma forma desregrada, de uma forma licenciosa. Mas aí Paulo agora vai dizer e vai nos ensinar qual é o caminho que o cristão deve tomar. Ele não pode tomar nem o caminho dos legalistas, esvaziando, né, a obra de Cristo na cruz, nem o caminho dos libertinos, porque eles também, de alguma forma, estavam esvaziando a cruz. Porque eles não entenderam que a cruz também estava dando a eles a condição de andar em novidade de vida, numa vida consagrada e de santidade. Aí Paulo vai dizer, não que eu o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Perfeição aqui, irmãos, é no sentido de maturidade. E é claro que Paulo vai falar aqui sobre a questão de nós estarmos nos santificando, andando em novidade de vida. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus nos conquistou para dar a vida eterna, mas também para nos dar, enquanto aqui nós estivermos, uma vida de santidade, de pureza. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A maturidade, o crescimento, vida ao lado de Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, isto é, maduros, todos nós que estamos trilhando o caminho da maturidade, do aperfeiçoamento, de uma vida santificada, todos, pois, que somos perfeitos,
tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Isto é, nós devemos andar de acordo com aquilo que Deus já nos revelou em Cristo Jesus. Não podemos abrir mão. Seremos tentados a isso, como aconteceu, por exemplo, com os Gálatas, irmãos. Os Gálatas tiveram um encontro com o Evangelho de Cristo, abraçaram o Evangelho, mas segundo, você pode ler o capítulo 1, Paulo vai falar que durante pouco tempo, porque logo, eles já estavam deixando o Evangelho da graça e estavam voltando novamente a querer aquelas coisas da antiga aliança. Observar a lei cerimonial, guardar sábado, dia de festa, circuncisão e outras coisas mais. Então aqui está um alerta, irmãos. Um alerta para nós. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então nós temos sido ministrados pelo Evangelho de Cristo. Irmãos, para a gente encerrar, olha, irmãos, nós temos visto nesses últimos tempos muitos inimigos da cruz de Cristo se levantando. Muitas pessoas que se dizem cristãs, por exemplo, dizendo isso, que o Evangelho de Cristo é o Evangelho do afeto. O que importa é amar. Você não deve se preocupar com o aspecto sobrenatural do Evangelho, milagres, vida eterna. Você não deve se preocupar porque não é a razão do Evangelho você cultivar uma vida de santidade, de você viver de acordo com os preceitos da palavra de Deus. O que importa é amar. Se para amar você de repente precise abrir mão de alguma doutrina, de alguma verdade, faça isso, porque o mais importante é amar. Olha só que conceito de amor que muitos estão tendo. Ou o conceito de amor que muitos estão produzindo, articulando. Tem muita gente pensando assim, inclusive dentro da Igreja de Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos. Não vamos cair nem no erro dos legalistas. Toda a honra e toda a glória pertence a Cristo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não sou salvo porque obedeço, porque ninguém consegue obedecer a lei, os mandamentos perfeitamente. Por isso Jesus veio, cumpriu a lei perfeitamente e através do seu mérito nós temos a vida eterna. E nem cairemos no erro diabólico dos libertinos. Essas pessoas que não querem cultivar uma vida de santidade. Essas pessoas que têm deturpado o Evangelho de Cristo. É triste, irmãos, uma pessoa que se diz pastor, e eu não estou preocupado se de repente alguém que vai ver esse vídeo seja um homossexual. Nós, como cristãos, nós amamos os homossexuais, mas nós não aceitamos essa prática. Porque essa prática, diante de Deus, é um grave pecado. Então é muito triste quando você vê uma pessoa que se diz pastor fazendo um casamento de um filho que se diz homossexual, casando um filho com outro homem. Volto a dizer, se de repente você que é um homossexual está vendo esse vídeo, como igreja cristã, nós renegamos qualquer tipo de violência contra você. Pelo contrário, nós amamos a sua vida. E a nossa oração é que um dia você possa ter um encontro com a verdade que é Cristo. Mas nós cremos
que esse tipo de prática é um pecado diante de Deus, porque a Bíblia nos afirma isso. Então, queridos, quando um pastor casa um filho homossexual, infelizmente, ele caiu nesse grupo. Ele caiu nesse grupo dos libertinos. Aqueles que rejeitam a lei, aqueles que rejeitam os mandamentos, aqueles que rejeitam a verdade e começam a produzir verdades a partir de suas próprias mentes, percepções, pensamentos. É uma grande tentação. Mas, como a palavra diz, nada podemos contra a verdade, a não ser ficar do lado da verdade. E a igreja fiel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não vai abrir mão da verdade, por nada, por ninguém. Por isso nós também renegamos essa realidade desse mundo pós-moderno do politicamente correto. Esse politicamente correto infernal que diz às pessoas que elas precisam ficar bem com todas. E para isso elas precisam aceitar não apenas as pessoas, mas o que elas fazem. Nós aceitamos todas as pessoas e amamos todas as pessoas, mas nós nunca vamos aceitar e amar práticas pecaminosas que estejam na contramão da vontade e da verdade de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado entendimento. Por isso, como cristãos conscientes, tomados pelo teu evangelho, por tua graça, nós não estamos no grupo dos legalistas que acham que podem ser salvos, que podem se justificar através da observância da lei, porque ninguém pode cumprir a lei perfeitamente. Isso é querer roubar o mérito de Cristo. Isso é querer esvaziar a cruz. A mensagem da cruz é graça. Jesus morreu por nós, pecadores, incapazes de nos chegarmos ao trono da graça do Senhor por nós mesmos. Por isso toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Como também não vamos cair no pecado dos libertinos, deturpar o conceito de graça, ser o inimigo da cruz de Cristo no sentido de não observar o que a obra de Cristo na cruz fez por nós, nos dando uma vida nova, uma vida de santidade, de pureza, mas que nós possamos viver o evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo na dependência dEle, honrando a Ele, toda a honra a Ele, e vivendo a vida que Ele mesmo nos revelou através da sua vida, uma vida de pureza, de santidade. Claro, Ele perfeito, nós estamos aqui, ainda nesse corpo limitado, mas trabalhando, lutando, para que a cada dia possamos, claro, na graça de Deus, cultivar uma vida de santidade. Até aquele dia em que o Senhor há de nos buscar e nos dará um corpo glorificado, como Paulo diz aqui, e nos veremos eternamente na glória. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Pai,
Pai, nesse momento também nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de nosso irmão William, que está aniversariando hoje. Abençoe o nosso irmão, a sua família, Ariana, filhinho. Abençoe o teu servo, Pai. Abençoe esses irmãos que estão aqui conosco, aqueles que posteriormente vão acompanhar esse estudo. Muito obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Domingo nós estaremos aqui pela manhã, 9h30 e à noite às 19 horas. Que os irmãos tenham um final de semana abençoado. Fiquem na paz.